Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu, Ragélia Canavati, estou aqui nesse 6º episódio para esclarecer algumas dúvidas em relação a um tema que está em alta ultimamente. Você sabia, contribuinte, que você, pessoa física ou pessoa jurídica, é obrigado a apresentar a DIRF 2020? Você sabe o que é? Para que serve? Quais são os limites para essa declaração? Qual seria esse prazo? Quem está obrigado a apresentar a declaração? Existe multa no caso de não apresentação da DIRF? Como fazer a declaração do imposto de renda retido na fonte 2020, hein? São essas e outras dúvidas que eu vou esclarecer você neste podcast, nesse episódio de hoje. Então, vem comigo! Se você já, de primeira, já está com aquela dúvida em relação, mas o que será a declaração de imposto de renda retido na fonte? Será que é a mesma que aquela declaração de ajuste anual que todas as pessoas jurídicas elas precisam prestar essas informações no período de 1º de março a 30 de abril? Será que é a mesma? Gente, é muito importante que você tenha em mente que declaração de ajuste anual do imposto de renda não é a declaração de imposto de renda retido na fonte, que é o tema deste episódio. Então, vamos à DIRF, a famosa DIRF 2020. Agora, para iniciar, é necessário que eu te fale que a DIRF nada mais é do que a declaração de imposto de renda retido na fonte. Ela serve para evitar a sonegação fiscal de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Aí você me pergunta, mas como assim pessoa física? E agora, como uma pessoa física pode e tem essa obrigação? Eu nunca prestei esclarecimentos, fiz essa declaração para a DIRF, e você está me questionando que eu, pessoa física, tenho essa obrigação? Como assim, Ragélia? Gente, é muito importante que você tenha em mente que uma das principais causas de retenção de declarações do imposto de renda pessoa física na malha fina é a divergência entre o imposto de renda retido na fonte informado e a DIRF, que é entregue pela empresa pagadora. É isso mesmo que você ouviu. Antes mesmo do prazo que é aberto a todas as pessoas físicas estarem prestando os seus ajustes anuais referente ao ano calendário 2019, que, diga-se de passagem, está chegando, está batendo na nossa porta, o prazo para a DIRF já está correndo, tá? E tanto pessoa jurídica que fez a retenção na fonte, quanto as pessoas físicas que sofreram essas retenções, elas são obrigadas a fazer a prestação de contas, ou seja, declarar DIRF sim. E eu esclareço, gente, anota aí, o prazo final para a apresentação da declaração do imposto de renda retido na fonte 2020, que se refere ao ano de 2019, é 23 horas e 59 minutos do dia 28 de fevereiro de 2020. Isso mesmo que você ouviu. O penúltimo dia deste mês, já que estamos em um ano bissexto. Agora, você sabia que em 2019, mais de 164 mil pessoas caíram na malha fina por causa de inconsistências entre essas duas declarações? É isso que você está ouvindo. Essas informações, elas estão publicadas no site da Receita Federal, para todos terem acesso. Então, gente,
o início para a prestação de contas com o leão não inicia no dia 1º de março, não, viu? Se você é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física que sofreu ou gerou uma retenção na fonte pagadora de alguém, você precisa prestar contas com o leão antes mesmo do dia 1º de março. Agora, vou te explicar detalhadamente o que é esta obrigação acessória tributária, a DIRF. A DIRF nada mais é do que uma obrigação tributária para fins de fiscalização da Receita Federal, relacionada ao cumprimento da legislação do imposto de renda. Gente, essa é uma obrigação tributária acessória que ela está ligada diretamente ao poder de fiscalização. Sabe aquela conhecida frase, o cruzamento de dados? É exatamente aqui que se inicia essa espécie de cruzamento de dados. Não é somente os bancos, as agências, as empresas de cartões de créditos que enviam essas informações à Receita Federal, não. Existem pessoas jurídicas e pessoas físicas, elas precisam sim estar prestando esta declaração à Receita Federal. A chamada Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, a DIRF, ela deve ser emitida pela fonte pagadora, ou seja, empresas e pessoas físicas que realizaram qualquer pagamento com retenção de imposto de renda na fonte. E isso vale também para pessoas autônomas que trabalham como autônomo, gente. O autônomo, ele sofre algumas retenções e uma delas é o imposto de renda retido na fonte. O imposto de renda retido na fonte, por sua vez, é um tributo que é o tributo que a pessoa jurídica ela é obrigada a reter do beneficiário da renda. Logo, eu estou falando aqui de uma responsabilidade tributária. Essa pessoa jurídica, ela se torna a responsável por estar retendo do beneficiário da renda, já que este, muito provável, vai querer pagar de livre e espontânea vontade. Ou seja, no bom português, ela retém de você para repassar para o fisco. Entendeu? Agora que você captou a ideia do que é a responsabilidade tributária, eu tenho que te falar que o objetivo da declaração é informar os seguintes rendimentos. Rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no Brasil, inclusive os isentos e não tributáveis. Fixe bem essa informação, isentos e não tributáveis. O valor do imposto sobre a renda ou as contribuições retidas na fonte, quando eu falo contribuição aqui, lembre-se da CSLL, PIS, COFINS e etc. Assim, como rendimentos pagos ou creditados aos beneficiários. Quando eu estou falando pago ou creditado, de alguma forma aquele beneficiário pagou, sendo pago na espécie de retenção da própria fonte. Lembre-se sempre, o valor que é pago, tem o valor, tem a receita bruta e tem a receita líquida. Da sua receita bruta, com certeza você vai verificar algumas retenções, dentre elas aquelas destinadas aos recolhimentos de tributos, sejam eles impostos ou as contribuições, tá? Outro, pagamentos, créditos, entregas, remessas a residentes domiciliados no exterior. Sabe aquele parente, primo, irmão que está fazendo um intercâmbio no exterior? Toda vez que você estiver enviando alguma remessa de valores a ele, isso deve ser informado na DIRF, mesmo que não tenha ocorrido a retenção do imposto. Pagamentos a planos de assistência médica, aqui é o coletivo empresarial. Então, esse aqui é destinado àquelas pessoas jurídicas que
fornecem aos seus funcionários uma assistência médica. Então, na DIRF, ela vai informar que paga assistência médica aquele determinado funcionário que ela possui. Agora, eu preciso te esclarecer uma coisa. Se você está se perguntando, mas, Ragélia, quais são os limites para a DIRF no ano de 2020? Tem uma regra? Tem um limite básico? Porque a gente sabe que no imposto de renda existe uma tabela que vai do isento ao 27,5. Como é que funciona na DIRF? Isso é muito importante que você, enquanto contribuinte, seja você pessoa jurídica ou uma pessoa física, isso é importante para que você tenha a ideia de que nenhum tributo pode ser cobrado sem uma lei que o estabeleça. Isso é um princípio constitucional, é o chamado princípio da legalidade. Só que existem algumas outras fontes, como se dá a questão das instruções normativas da Receita Federal. Instrução normativa, gente, ela é gerada toda vez que a Receita Federal ela identifica a forma de um procedimento e como ele deve ser adotado. Não necessariamente que ela vai estar aqui majorando. Quando eu falo majorar, é criar um tributo e cobrar um tributo, tá? Ela não faz isso. Instrução normativa é para regular um determinado procedimento. Assim como a instrução normativa ela regula um determinado procedimento, o procedimento a ser adotado na DIRF de 2020, ela foi divulgada na instrução normativa em novembro de 2019, tá? Isso é muito importante você ter em mente sobre essas questões, até porque você, contribuinte, você precisa estar atento sobre alguns princípios básicos, principalmente o da anterioridade, da noventena, ainda que uma instrução normativa não majore tributos, tá? Que eu já te falei, majorar tributos é criar ou instituir, essas coisas, tá? Vale lembrar que a declaração é referente ao ano calendário de 2019 e que as pessoas físicas e as jurídicas são obrigadas a declarar mesmo que o imposto tenha sido retido em apenas um mês. Agora, se você está em dúvida em relação a isso que eu acabei de falar para você, você teve uma retenção no mês de maio de 2019. Você é uma pessoa física, você prestou algum serviço. Se você for um prestador de serviço, prestou serviço em maio e na sua fonte pagadora foi retido determinado valor a título de imposto de renda. Sabe o que significa com essa retenção? Você precisa declarar, ainda que o resto do ano você não tenha ocorrido nenhuma retenção na sua fonte, mas é necessário que você declare, tá? Agora, fique atento, gente, muito importante. Trabalhos assalariados, quando o valor pago durante o ano calendário for igual ou superior a R$ 28.559,70, fixe o valor. Volto a falar, R$ 28.559,70. Trabalho sem vínculo empregatício, como, por exemplo, aluguel, royalties acima de R$ 6.000, pagos durante o ano calendário, ainda que não tenham sofrido a retenção do imposto sobre a renda, é necessário prestar declaração à DIRF, tá? Dividendos e lucros pagos a partir de 1906 e valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou a empresa de pequeno porte, exceto prolabore e aluguéis, quando o valor total anual pago for igual ou superior àquele famoso, que eu já falei para vocês 2 vezes aqui, R$ 28.559,70. Importante, pagamentos de pensão, aposentadoria, reforma, isentos do imposto de renda retido na fonte devido, por moléstia grave, por exemplo, cujo total anual
tenha sido igual ou superior a R$ 28.559,70. Isso permanece obrigatoriamente a fazer a prestação de contas em relação à DIRF 2020. Agora, alerto novamente, o prazo para a entrega da DIRF, gente, não esqueça. A DIRF ela deve ser apresentada até o dia 28 de fevereiro de 2020. Gente, está acabando o prazo. Agora, se você me pergunta, mas como é que eu presto contas? Como é que eu apresento a DIRF? Como é que eu faço isso? Muito simples. No site da Receita Federal existe um programa. É o Programa Gerador de Declarações. Logo, você vai estar baixando no site da Receita Federal, tá? E utilizando a Receita Net. A dica que eu deixo aqui para vocês é não deixar para a última hora, porque a gente sabe como funciona a questão do tráfego de acesso. Quanto mais pessoas acessarem nos últimos minutos, pode sobrecarregar o site e também dificultar o registro e o envio das informações. Então, desde já eu recomendo a vocês, baixem o programa com antecedência para se familiarizar com os recursos, além de preparar toda a documentação com calma, viu? Muito importante, gente. E aqui eu friso bastante que o recibo só será gerado após a validação. Enquanto você não validar, o programa não tolera erros na declaração. Então, é necessário a real validação. Mas, Ragélia, eu já sei que existe a DIRF, inclusive eu, como pessoa jurídica, eu já presto essas informações há algum tempo, e teve alguma mudança em relação à DIRF 2020? Gente, importante que eu tenho que te falar que a Instrução Normativa da Receita Federal, número 1915, que foi apresentada em novembro do ano passado, ela introduziu apenas uma alteração na DIRF, que é com relação aos anos anteriores, onde ela estabelece a obrigatoriedade de declaração dos beneficiários dos rendimentos pagos em cumprimento de decisão estadual ou trabalhista, ainda que dispensada a retenção do imposto de renda. Então, logo eu falo para vocês, ainda que você teve uma dispensa na retenção do imposto de renda, você precisa informar se houve rendimentos pagos através de decisão da Justiça Estadual ou decisão da Justiça Trabalhista. Isso também vale para quem é isento, gente. Quem recebeu uma indenização por danos morais tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Trabalhista, logo, a gente sabe que existe uma dispensa na retenção do imposto de renda, que não paga a indenização, ainda assim precisa informar na DIRF. Essa é a única obrigatoriedade, a única mudança relacionada à DIRF 2020. Agora, se você que é uma pessoa física e está querendo saber quais são os obrigados a apresentar a DIRF 2020, eu vou te esclarecer agora. De acordo com os termos do artigo 2º da Instrução Normativa, já falei aqui para vocês, número 1915 de 2019, tá? Estão obrigados a apresentar a DIRF 2020 as pessoas físicas e as seguintes pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram rendimentos com retenção do imposto de renda retido na fonte, ainda que em um único mês do ano calendário. Lembra aquele exemplo que eu dei para vocês sobre aquela pessoa física autônoma que teve só um único mês a retenção do seu rendimento? Essa está obrigada a prestar e apresentar a DIRF.
2020, tá? E a pessoa jurídica que fez a retenção na fonte desse profissional autônomo também está obrigada? Mesma coisa, obrigação tanto para quem recebeu a retenção na fonte, quanto para quem provocou a retenção na fonte, tá? Agora, estabelecimentos matrizes. Todas as pessoas jurídicas que possuem filiais ou matrizes, aqui a gente está falando sobre a obrigação da matriz, né? Inclusive as instituições imunes. Quando eu falo instituições imunes, lembre-se sempre daquele rol que traz o 150, inciso 6º da nossa Constituição, que traz as imunidades às instituições. E aqui eu lembro vocês, tá? Sobre as instituições. Qualquer templo, os templos de qualquer culto, tá? As instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, as editoras através de livros, jornais, periódicos, tá? Entre outras, gente. Tá tudo no 150, inciso 6º da Constituição. Caso você tenha alguma dúvida, corre lá e confere, tá? Fica aqui a dica. Agora, quando se trata das isentas, está isenta por alguma lei que está instituindo aquela isenção. Então, fique atento, consulte seu advogado tributarista para saber se você está ou não obrigado e qual a lei que está te isentando, porque isso é necessário, né, informar na DIRF 2020, tá? Pessoa jurídica de direito público, inclusive os fundos públicos. Isso mesmo que você está ouvindo. Isso aqui é uma novidade esse ano. As empresas jurídicas de direito público também estão obrigadas a fazer as declarações, a apresentar a DIRF 2020. Agora, muito importante, falei aqui que a matriz de uma pessoa jurídica, ela tem a obrigatoriedade. Se a matriz tem uma obrigatoriedade, logo as filiais, sucursais ou representações de pessoas jurídicas com sede no exterior também estão obrigadas a prestar a DIRF 2020, tá? As empresas individuais também estão obrigadas, tá? E aqui tem caixas, associações, organizações sindicais de empregados e empregadores. Gente, aqui sindicatos, associações, tá? São todos obrigados. Titulares de serviços notoriais e de registros, os cartórios, tá? Condomínios também estão obrigados, viu? Instituições administradoras ou intermediadoras de fundos ou clubes de investimentos. Existe uma obrigatoriedade para vocês aqui. Órgãos gestores de mão de obra do trabalho portuário. Muito importante isso aqui, para que todos possam ficar atentos. Esse rol de obrigados a apresentar a DIRF 2020. Ainda tem, tá? As seguintes pessoas físicas e jurídicas, ainda que não tenha havido retenção do imposto. Agora, Ragélia, como isso? Só te esclarecer. Órgãos e entidades da administração pública federal que efetuaram pagamentos às entidades imunes ou isentas de que tratam. Gente, como eu falei anteriormente, quem está obrigado a declarar porque recebeu crédito ou pagou, aqui a mesma coisa para quem está cumprindo com a obrigação de ser o responsável por recolher, tá? Já que o órgão e administração pública federal, ela está efetuando pagamento a algumas entidades imunes, as ONGs, por exemplo, os templos de qualquer culto, essas entidades, elas são imunes. Entidades como assistência social sem fins lucrativos também, tá?
Candidatos a cargos eletivos, inclusive vices e suplentes, se eles foram os responsáveis e fizeram retenção em algum pagamento de fonte de alguém, vão ter que fazer, tá? Eles estão aqui no rol. Pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no Brasil que efetuaram pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior. Já falei isso aqui para vocês. Isso é muito comum acontecer com parentes próximos que fazem intercâmbio, por exemplo. Toda vez que existe uma remessa de determinado valor, essa remessa ela precisa ser informada. E essa remessa é informada tanto no ajuste anual, que, diga-se de passagem, é a declaração de imposto de renda que todo mundo conhece, que é a partir do dia 1º de março ao 30 de abril, como na DIRF, tá bom? Agora, é extremamente importante essa questão. Em relação aos valores remetidos ao exterior, devem ser considerados os seguintes rendimentos. Quem tem investimento no exterior precisa informar se esses rendimentos são oriundos de aplicações em fundos de investimento, de conversão de débitos externos, royalties, serviços técnicos de assistência técnica, juros e comissões em geral, juros sobre o capital próprio, aluguel e arrendamento, aplicações financeiras em fundos de entidade de investimento coletivo, previdência complementar, remuneração de direitos, obras audiovisuais, cinematográficas, lucros e dividendos distribuídos. Gente, fixe bem esses que eu acabei de mencionar referente são os responsáveis por reter. Eles também são obrigados a apresentar a DIRF, tá? Agora, Ragélia, muito importante, eu não me enquadrei, não me encontrei nesse rol. Mas e se porventura eu tiver esquecido algum evento do tipo? Se acabou o prazo e eu acabei não declarando. Mas depois eu verifiquei que realmente eu era responsável. Qual o valor da multa pela não apresentação da DIRF 2020? Gente, a multa aplicada para os contribuintes que não enviarem a declaração do imposto de renda retido na fonte dentro do prazo é de 2% ao mês calendário ou fração. Agora, é importantíssimo que você tenha isso em mente. O valor, ele é calculado sobre o montante do imposto de renda informado na declaração, mesmo que esteja integralmente pago. Ele é limitado a 20%. Então, o mínimo da multa que você pode pegar é 2% e o máximo é 20%. Em outras palavras, tá? A data final é o dia da entrega. Ou no caso de não apresentação, vai ser lavrado um auto de infração. Esse auto de infração é muito importante ter isso em mente. Que lembrar, a multa mínima aplicada é de R$200 para pessoa física, para pessoa jurídica inativa, se você não encerrou as atividades da sua pessoa jurídica. Ai, mas Ragélia, tá sem movimentação, eu esqueci de comentar com o contador, eu não faço essa movimentação. Mas não encerrou, gente. Isso acontece muito. Tem muitas pessoas jurídicas que estão inativas, tá? Só que não estão com as suas atividades encerradas formalmente. Se, porventura, for o seu caso, lembre-se sempre. Encerre se você realmente não tem condições para se manter. Agora, o que não pode é você estar como uma pessoa jurídica inativa, ainda que sem movimentação, você ainda tem as obrigações acessórias a cumprir, tá? Pessoa jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. Olha os optantes do Simples, muita atenção nessa hora. A não apresentação acarreta R$500 de multa. Essa multa ela pode ser reduzida em 50% quando a declaração for apresentada após o prazo, tá?
e antes de qualquer procedimento de ofício. Quando se fala qualquer procedimento de ofício, é justamente a lavratura de auto de infração. Ragélia, como é que funciona essa questão de lavratura de auto de infração? Gente, isso é muito importante. Passou o dia 28, por exemplo. O prazo terminou dia 28, mas eu sei que dia 29 é um sábado. Se, porventura, eu, pessoa jurídica, que sou optante do Simples, eu prestar a declaração, a minha multa ela pode ser reduzida em 50%. Logo, a multa, eu não escapo de pagar a multa, mas eu recebo uma redução de R$ 250 por ter apresentado após o prazo e antes da lavratura do auto de infração. Por quê? Porque eu tenho certeza, né, e você também, que no sábado, por mais que o sistema seja veloz, você agindo antes de ofício, você consegue a redução dos 50%. Agora, 25% se houver a apresentação da declaração no prazo definido na intimação. A partir do momento em que o auto de infração ele já está lavrado, tá? E você apresentar a declaração só depois de receber o auto de infração, você garante os 25% de redução da multa, tá bom? Agora, Ragélia, como é que eu faço essa declaração de imposto de renda retido na fonte? Volto a falar para vocês. O programa ele foi aprovado no final de dezembro de 2019 e já está disponível para download no site da Receita Federal. Lá existem algumas opções para sistemas operacionais, referente ao Windows ou ao Linux. É só baixar o programa correto, instalar e criar a nova declaração. Se você tem dúvidas, isso é muito importante. Não preencha, porque o sistema ele só aceita se for validado. Muito importante isso para você. Só recebe as validações e ele não aceita erros. Qualquer dúvida, consulta um advogado tributarista, consulta um contador, que eu tenho certeza que você vai lograr êxito e não vai ser penalizado pela não apresentação da DIRF. Bem, então é isso. Eu te agradeço a companhia nesse 6º episódio e até o próximo episódio. Tchau!